Se você tem filhos pequenos ou adolescentes ou até mesmo adultos, eu tenho certeza que já passou pela sua cabeça a seguinte dúvida: será que eu estou cuidando ou será que eu estou controlando? Ou será que eu deveria cuidar mais? Ou será que eu deveria controlar menos? É sobre isso que eu quero falar hoje. Meu nome é Janda Siqueira, eu sou psicóloga e hoje eu vou te dar algumas dicas de como você, na sua função de pai e mãe, pode cuidar sem necessariamente controlar os seus filhos. E esse é um tema que gera um certo desconforto nos pais, porque de fato não existe uma regra absoluta sobre o que vai funcionar com todos os filhos. E eu tenho certeza que muita coisa que eu vou falar aqui, você vai dizer, eu já fiz isso com fulano, não funcionou, é porque você não conhece. Não, Janda, é porque você não sabe como é que é o fulaninho. Não, é porque você não está entendendo a situação. Então, eu sei que é bem delicado, mas ainda assim eu vou te dar aqui algumas reflexões que podem te ajudar a criar aí os seus parâmetros sobre o quanto você realmente pode estar se excedendo e o quanto não, o quanto você pode estar realmente fazendo aquilo que é o adequado para os seus filhos. A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando se trata de filhos, a gente tem que entender o cuidado como fazer por eles algo que eles ainda não estão prontos para fazer. Tá? E por que eu tô focando bastante nessa questão dos filhos? Porque tem um outro vídeo aqui no canal que eu falo da diferença entre cuidado e controle na relação entre homem e mulher, relacionamento amoroso. Então, é um pouco diferente. Ali é outro tipo de assunto. Nesse assunto dos filhos, a gente tem uma relação diferente porque existe hierarquia. Existe alguém que é o cuidado e alguém que é o cuidador. Então, é diferente, tá? Então, você, na função de cuidador, precisa estar muito atento sobre qual é o seu papel na vida dos seus filhos. Porque qual é o objetivo principal de um pai e de uma mãe? Janda, o objetivo dos pais é cuidar dos filhos. Não, não é esse o objetivo. O objetivo dos pais é cuidar dos filhos, ensinando esses filhos a se cuidarem. Não é eu ser o cuidador dos meus filhos a vida inteira. Se eu tiver isso como objetivo, provavelmente eu vou falhar enquanto pai e mãe. Porque o nosso objetivo tem que ser um pai e uma mãe desnecessário para os nossos filhos. Então, o seu maior objetivo tem que ser criar uma pessoa independente de você. E isso é um grande desafio para a maioria dos pais, porque os pais amam tanto que eles acreditam de verdade que eles sabem muito melhor do que os próprios filhos sobre o que é bom para eles. E aí é aí que começa o excesso, né? É aí que você começa a passar da sua função. Então vamos lá, se você tem filhos pequenos, você com certeza precisa fazer algumas coisas por eles. Mas eu tenho certeza que muitas das coisas que você faz por eles, você não precisaria. Uma vez eu ouvi uma paciente dizer uma coisa assim pra mim. Ela, Janda, eu adoro dar banho no fulano, eu adoro lavar o cabelo dele, eu acho ali um momento tão gostoso, é tão bom pra mim. Eu acho que aquele momento é um momento de super conexão entre a gente. Aí eu, legal. Quantos anos seu filho tem? Aí ela falou, 16. Então, o seu filho com 16 anos, ele já tem capacidade de tomar banho sozinho, de lavar o cabelo dele sozinho. Eu entendo que pra você aquilo é um momento bom. Não, mas é bom pra ele também. Eu entendo que aquilo ali pode ser um momento gostoso pra vocês. Mas você entende que você tá passando de uma função? Você quer ter um momento gostoso com ele? Faz outra coisa. Leva pra lanchar, vai ao cinema, dá uma volta de bicicleta. Não necessariamente fazer um trabalho que tem a ver com função materna. Você precisa lavar o cabelo do seu filho enquanto ele ainda não sabe lavar o cabelo dele. Você não vai dar comida na boca do seu filho com 10 anos, 12, 15. Por quê? Porque ele já sabe. Janda, mas o que tem? Não custa nada. Mas é gostoso e ele acha tão bom. Pois é, mas é aí que a gente começa a entender a diferença entre cuidado e controle. O cuidado não pode ser bom só para um. Porque o seu filho até pode gostar daquele momento ali do banho, de você estar lavando o cabelo dele, ou de você estar dando uma comida na boca dele com 16 anos. Sim, pode ser que ele goste deste momento, não tem problema. Mas qual é o tipo de mensagem que você está passando para ele? Será que você não está infantilizando o seu filho?
Será que você não está passando para ele a ideia de que sem você ele não vive? Que é muito mais fácil a vida dele quando ele está com você? Porque aí assim ele tem alguém para lavar o cabelo dele, ele tem alguém para arrumar a mochila dele, ele tem alguém para arrumar a cama dele, ele tem alguém para fazer por ele coisas que ele não quer fazer? Ele não precisaria assumir responsabilidades que são dele? Então, às vezes, você pega para você algumas responsabilidades porque é bom para você, porque você gosta de exercer aquele papel, porque você se sente conectada com ele naquele papel. E tudo bem que é gostoso, mas tenta ajustar essa conexão, tenta ajustar esse momento gostoso com algo que não deixe com que ele se exima de alguma coisa que ele já está pronto para fazer. Porque isso, ao longo do tempo, vai passando uma mensagem de dependência. Vai passando uma mensagem de que na minha vida com os meus pais, a minha vida é mais fácil. Eu realmente sou mais bem cuidado quando a minha mãe cuida do meu cabelo. Eu sou mais bem cuidado quando a minha mãe faz o meu prato. Mas qual o problema de eu fazer o prato dele? É isso que é a questão. O problema é ele precisa ir assumindo autonomias, ganhando responsabilidades. Então você tem aí um filho de 20 anos na sua casa que você reclama que ele não arruma o quarto dele. Aí você vai lá e você arruma o quarto dele. E muitas vezes o que ele vai dizer pra você é: mas eu não pedi pra você arrumar o meu quarto. Ai, mas esse filho é um ingrato. Esse filho não valoriza nada que eu faço por ele. Aí eu peço pra ele lavar a louça e ele não lava, sendo que eu arrumei o quarto dele. Então, o quarto dele é função dele. Se você arrumou é porque você estava incomodada com aquele quarto, porque você não estava gostando daquela bagunça. E aí você vai lá, assume uma função que é dele, uma responsabilidade que é dele e quer que ele valorize isso. Não, ele não tem que valorizar isso. Até porque aquilo ali é uma função dele. Então, às vezes, você assume posições que não são suas. Então, muito cuidado para você até exigir que os seus filhos eles tenham uma certa gratidão por você assumir funções que deveriam ser deles. Poxa, mas eu tô cuidando de você quando eu não deixo você andar de ônibus sozinho, quando eu não deixo você voltar para casa sozinho, quando eu não deixo você fazer alguma coisa que eu acho perigoso. Você precisa valorizar isso. Às vezes os pais se sentem muito pouco reconhecidos pelos cuidados. Só que às vezes esses cuidados que você está oferecendo para ele nem são interpretados por eles como cuidado. São interpretados por eles como falta de liberdade, como invasão de privacidade, como até uma certa um exagero, né, de interferência. Ah, eu tô cuidando de você quando eu não quero que você saia com aquele fulano, porque aquele fulano não é boa companhia. E às vezes o seu filho avaliou aquele fulano como boa companhia. E aí você não deixa ele sair com aquela pessoa. E aí você quer que ele reconheça isso como um cuidado. Nem sempre, tá? Nem sempre. E muitas vezes a pessoa que está controlando tem a sensação de que aquilo que ela está fazendo obrigatoriamente é com uma boa intenção e que o filho precisa reconhecer aquilo como boa intenção. E aí é a grande dificuldade, né? Nem todas as nossas intenções, né, nossas boas intenções, são boas para o outro. Muitas vezes, você pegar uma responsabilidade ou você se antecipar em alguma coisa causa um prejuízo para o seu filho. Vou dar um exemplo muito pequeno aqui. Imagina que o seu filho nunca dá continuidade em nada, você já colocou ele na natação e ele parou, você já colocou ele no inglês ele parou, e aí um dia ele mencionou pra você assim: ah, eu gosto de guitarra, vi um vídeo de guitarra que eu gostei. Aí você: quero estimular o meu filho a gostar de guitarra então, porque eu quero que ele dê continuidade a alguma coisa. Ele comentou comigo que ele gosta de guitarra. No dia seguinte, quando ele chegar em casa, eu já comprei todas as guitarras, eu já comprei curso online, já tenho um professor aqui plantado, porque eu quero estimular ele. E aí o menino olha aquilo e ele não dá continuidade. Muitas vezes ele dá menos continuidade do que as outras coisas que ele já deu. Aí você fala: poxa, mas eu gastei dinheiro, eu fiz tudo por você e você não valorizou o dinheiro que eu gastei, não valorizou o meu esforço em colocar você lá na aula e você não deu continuidade. Às vezes ele não deu continuidade porque você exagerou
Você passou do ponto. Seu filho comentou com você o interesse, você foi lá, passou na frente dele, decidiu coisas que ele ainda talvez não estivesse pronto para decidir. Ele mencionou o interesse. Não necessariamente ele estivesse pronto para começar uma aula, se dedicar. E às vezes ele larga aquilo. Ele larga aquilo porque ele não gostou da pressão que foi colocada sobre aquilo. Você quer ver um exemplo muito comum? O seu filho, vamos dizer que seu filho começou a fazer psicologia. Tá lá no 3º semestre e ele tá até gostando. Ah, pois é, Janda, que meu filho tá fazendo psicologia e eu vou montar um consultório para ele. Já falei para ele que eu vou montar, que já tô preparando. Eu tô estimulando ele. Então, será que dessa forma você estimula ou você ultrapassa um limite? Seu filho está cursando a faculdade. Ele não sabe se ele vai terminar, ele não sabe se ele vai mudar de área, ele não sabe se ele vai querer trabalhar no hospital, e você já vai lá, se antecipa e diz que vai montar um consultório para ele. Cadê o poder de decisão desse filho? Porque você vai montar um consultório para ele. Será que ele quer esse consultório? Ah, não, ele disse que quer. Mas você entende que por mais que ele tenha dito que quer, você não deixou ele caminhar nada sozinho? Deixa ele procurar, deixa ele decidir, deixa ele chegar para você com a ideia pronta. Porque nessa tentativa de estimular, às vezes você entrega tão pronto que você não deixa o seu filho caminhar com as próprias pernas, tomar as próprias decisões, decidir alguma coisa, quebrar a cara. E aí você se antecipa, não, mas é porque eu não quero que ele corra o risco de sair da faculdade e não ter um trabalho. Eu quero que ele já saia. Você tá vendo? Eu não quero que ele corra esse risco. Tá, mas será que depende de você? Será que você tem tanto poder para evitar que o seu filho corra qualquer risco? Será que você é tão poderosa assim para que o seu filho não sofra em nada? E será que é bom para o seu filho que ele não tenha nenhum tipo de dor, nenhum tipo de frustração, nenhuma decepção na vida? Ah, não, porque eu já tô falando pra ele que esse namorado aí, ou essa namorada, não presta, porque eu não quero que ele quebre a cara. Então, às vezes eu já impedi esse namoro porque eu não quero que ele quebre a cara. Por que ele não pode quebrar a cara? Por que ele é tão rei assim que ele não pode ter uma decepção amorosa? Ah, mas é porque aí eu não vou aguentar ver o meu filho sofrer. Então tem a ver com você. Você não aguenta o sofrimento do seu filho e aí você quer impedir que ele tenha as próprias experiências. Então, ser controlador tem a ver com acreditar que você tem o poder de direcionar a vida do seu filho de um jeito que você acha que é melhor. Só que, de novo, quando eu digo boa intenção, não quer dizer que é bom para o seu filho. Será que é bom para o seu filho que todas as experiências na vida que ele já tenha passado sejam positivas? Ele não vai criar nenhuma memória de frustração na vida, nenhuma decepção? Então, cuidado para você não acreditar de verdade que cabe a você impedir que o seu filho tenha experiências que causam algum tipo de dor. Ele precisa disso. E ele precisa que você aguente ver ele tomando as decisões, mesmo quando você não aprova aquelas decisões. O meu filho está querendo fazer alguma coisa, está querendo fazer uma aula não sei do que, está querendo fazer algo que eu não aprovo. Se não tiver risco, se não tiver nada que você entenda assim que é prejudicial, que realmente vai causar um dano enorme, será que não cabe a você deixar ele viver um pouco daquilo, nem que seja para ele depois chegar na conclusão de que aquilo não foi bom? Ou vai que ele chega na conclusão de que aquilo foi bom? Ah, não, Janda, mas eu não gosto, eu não aprovo, eu não acho bom. E aí vem a grande dificuldade dos pais. Entender que os filhos, eles são pessoas, eles não são propriedades e eles não são, antes de serem pessoas, seus filhos. Ah, mas ele é meu filho, eu acho que eu posso opinar, eu acho que eu posso direcionar a vida dele. Não, você não pode. Se ele te pedir opinião, você pode opinar. Isso não quer dizer decidir por ele. E muitos pais que não têm essa ideia de que eles não têm tanto poder assim, acabam manipulando seus filhos com falas como: então você não me ama, então você é um ingrato, se você vai ter coragem de fazer uma coisa que vai desagradar a sua mãe, é porque você não ama a sua mãe, é porque você não reconhece todo o esforço, que eu paguei a sua faculdade, não era para você fazer esse trabalho hoje em dia, que eu investi em você, que eu fiz tudo por você, eu investi meu tempo. Então, infelizmente, tem uma coisa que
é de todo pai. Todo pai e mãe vai se sentir pouco reconhecido, vai sentir que os seus filhos não retribuem na mesma moeda. E não retribuem porque não tem nem como retribuir. Vocês deram a vida para esses filhos, que é uma coisa assim que eles jamais vão conseguir retribuir e nem precisam retribuir. E vocês deram para eles o cuidado, vocês deixaram eles cuidados para que eles sigam a vida. Então isso é uma coisa que era obrigação de vocês mesmos. Seus filhos não precisam ficar devolvendo, retribuindo essa dívida, porque não existe dívida. Você cuidou do seu filho, assim como você foi cuidado pelos seus pais. E agora os seus filhos cuidam dos descendentes deles. Então, cuidado para você não achar que o seu filho te deve obediência a vida inteira, te deve gratidão a vida inteira e te deve aquela satisfação de só fazer aquilo que te deixa feliz. Porque não é bem assim. Seus filhos têm direito de levar a vida para onde eles quiserem. Então, se você não quiser ser controlador, você precisa entender o quanto antes que os seus filhos não te devem obediência na vida adulta. Vocês ensinaram para eles o que vocês puderam, vocês deram a educação, passaram as regras que vocês acreditam que são interessantes para eles, mas eles, na vida adulta, têm direito de rever essas regras e ver quais delas fazem sentido para eles e quais não fazem. Eles não têm obrigação de levar todas as suas regras. E esse é o seu desafio, aceitar que os seus filhos vão tomar decisões e que muitas vezes vocês nem vão gostar dessas decisões. E que se não for solicitado, se você não for pedido a sua opinião, talvez você não tenha que dar a sua opinião. Ah, Jana, mas é difícil ver o seu filho indo por um caminho que você não acha legal. Entendo, se você achar que cabe e você quiser dizer o que você pensa, é só aí que te cabe dizer o que você pensa. Mas de quem que cabe o poder de decisão? É do seu filho. Então, se o seu filho é pequeno, você cuida dele, faz por ele aquilo que ele não está pronto ou motivado para fazer ainda. Quando ele já começa a estar pronto, você vai dando essas autonomias para ele, estimulando ele a se cuidar. E isso vai acontecendo ao longo do tempo, entrando na adolescência, dando autonomia para eles decidirem aquilo que eles já sabem, construírem o próprio discernimento, confiarem na própria intuição, confiarem naquilo que eles acreditam, porque você precisa estimular o seu filho a pensar sozinho e não a pensar obrigatoriamente com a sua cabeça ou agir como se você estivesse num grande Big Brother aqui avaliando ele o tempo inteiro, porque aí assim ele se sente controlado e ele se sente sem autonomia, mesmo quando você não está presente. Então não é esse o objetivo dos pais. O objetivo dos pais é criar filhos seguros e autônomos. Como que você faz isso? Estimulando a independência, tá? Então lembre-se, filhos independentes são fruto de pais independentes. Se você é dependente do seu filho, é muito pouco provável que esse filho seja independente de você. Então, tenha uma vida. Você, enquanto pai, tenha uma vida, tenha coisas para fazer, tenha seus próprios projetos, vai atrás das coisas que são boas para você, viva sua sexualidade e deixe o seu filho viver a dele, viver a vida dele, tomar as decisões dele. Tá? Aí sim, vocês vão construir uma família saudável. Pais independentes dos seus filhos e filhos independentes dos seus pais. Esse vídeo faz sentido para você? Você se sente confortável ou desconfortável com isso que eu tô falando aqui? Me conta aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe aqui a sua dúvida. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar aqui que eu acho ótimo, que eu posso falar realmente daquilo que vocês querem ouvir. Se você ainda não participa da minha lista de transmissão, tem o linkzinho aqui embaixo. Você vai receber gratuitamente no seu WhatsApp um post por dia com reflexões sobre autoestima, autoconhecimento, relações amorosas, relações familiares. E é legal que é sempre algo que você pode refletir, tá bom? Eu fico por aqui e até a próxima.